agora, para a prova de 2016, a gente vai começar com o exercício 3. E nesse exercício a gente vai revisitar aquele experimento pensado, aquele experimento imaginado, que a gente já fez em algum dos vídeos anteriores. Então, nesse exercício, tem uma lanterna em repouso no sistema S', e esse sistema está se movendo com velocidade 4c/5, em relação ao sistema S. Em um determinado instante de tempo, o pulso é emitido dessa lanterna, bate no espelho e é refletido de volta, voltando para esse ponto onde está a lanterna. E a gente sabe qual é essa distância H aqui, tá? Bom, então, vamos ver o que a letra A pede. Na letra A, o exercício pede qual é o intervalo de tempo medido em S' entre a emissão e o retorno do pulso luminoso. Então, essa também é fácil, né? Porque aqui o espelho e a lanterna estão em repouso em relação a esse referencial. Então, o ΔT0, ΔT', né? Simplesmente a distância dividido pela velocidade, que no caso é a velocidade da luz. Então, a luz sai da lanterna, vem ao espelho, percorre uma distância igual a H, volta do espelho para a lanterna e, portanto, percorre mais uma distância igual a H. Então, a distância percorrida, D, é igual a 18 metros. E, portanto, ΔT', que é o intervalo de tempo entre a luz sair da lanterna, bater no espelho e voltar para a lanterna, é igual a 18/C, que é 18/3 vezes 10 a 8 metros por segundo, que é a mesma coisa que 6 vezes 10 a menos 8 segundos, que é a resposta do exercício. Então, aqui é bem simples, tá? Ok. Na letra B, o exercício pede qual é a distância percorrida pela lanterna durante esses dois eventos, emissão e o retorno do pulso para a lanterna, medida em relação ao referencial S, tá? Beleza. Então, a gente sabe a velocidade da luz em relação ao sistema de referencial S, que é C. E agora, o que a gente precisa para calcular a distância percorrida é descobrir quanto tempo a luz demorou para sair da lanterna e voltar para a lanterna do ponto de vista do referencial S. Bom, então, vamos lembrar aqui da relação entre os tempos. Eu posso usar essa relação aqui se o T0 for um tempo próprio e o tempo medido entre esses mesmos dois eventos em qualquer outro referencial que se move, onde esse intervalo de tempo não é um tempo próprio, vai ser dado por essa relação aqui. Então, vamos voltar lá para a pergunta e analisar se a gente tem algum dos intervalos de tempo iguais a um tempo próprio. Então, no referencial S', a lanterna está em repouso, então ela está sempre no mesmo ponto do espaço. Então, a emissão do pulso de luz e o retorno do pulso de luz acontecem no mesmo ponto do espaço para o referencial S'. Então, isso implica que o ΔT' é um tempo próprio. Então, isso significa que eu posso relacionar o ΔT com o ΔT', de acordo com essa expressão aqui. O gama é exatamente o mesmo que a gente calculou no exemplo anterior, a velocidade é a mesma, né? Então, é 1/1 menos 16c² sobre 25c². Essa continha aqui a gente já fez, dá 5/3, a gente já fez no exercício anterior. Então, ΔT é igual a 5/3 vezes o ΔT', que é 6 vezes 10 a menos 8,
vezes, aqui é vezes, né? Que é igual a 10 vezes 10 a menos 8, que é igual a 10 a menos 7 segundos. Então, esse aqui é o delta T'. Tá? Não é o que a gente quer, né? Só isso aqui é um primeiro passo. O que a gente quer é a distância percorrida pela lanterna durante esses dois eventos. Distância percorrida pela lanterna. Eu falei antes que era a distância da luz, né? Não é isso que o exercício está pedindo, né? Eu li errado aqui. Então, se fosse a distância percorrida pela luz, bastava multiplicar o ΔT por C, mas não é isso, é a distância percorrida pela lanterna, então a gente tem que multiplicar isso pela velocidade da lanterna, que é a velocidade com que o referencial S' se move, porque a lanterna está em repouso em relação ao referencial S'. Então, a distância percorrida pela lanterna é L igual a U vezes ΔT, que é igual a 4C sobre 5 vezes 10 a menos 7, que é a mesma coisa que 4 quintos vezes 3 vezes 10 a 8 vezes 10 a menos 7, que é a mesma coisa que 4 quintos vezes 30, que é a mesma coisa que 4 vezes 6, 24 metros. Então, a distância percorrida pela lanterna entre esses dois eventos é igual a 24 metros, que é a resposta. Na questão 4 dessa prova, a gente tem o seguinte exercício. A gente tem um observador na Terra, no referencial S, e eu tenho duas naves espaciais, A e B, que se movem com a mesma velocidade de 3C sobre 5. E eu vou chamar de S' o referencial que está em repouso em relação às duas naves, o que é possível só porque elas se movem com a mesma velocidade, né? Então, eu tenho esse referencial S' aqui com velocidade 3C sobre 5 em relação ao referencial S. Essas naves estão separadas por uma distância D, e esse observador que está no instante S, que está no referencial S, em repouso no referencial S, vê no instante t igual a 0 a proa da nave A enviar um pulso de luz, né? No instante t igual a 0 tem coordenada x igual a 0. E no instante tb igual a 1, a polpa da nave B emite um outro pulso de luz nesses pontinhos aqui onde está marcado aqui nessa figura. E os referenciais, como sempre, em todas as nossas suposições, iniciam os relógios quando t igual a t' igual a 0, e os eixos estão perfeitamente alinhados, as origens são as mesmas nesse instante em que os relógios são iniciados. Ok, então a primeira pergunta desse exercício é a seguinte: para calcular no referencial S a coordenada xb do pulso emitido pela nave B no instante tb igual a 1. Bom, então se a gente voltar na figurinha aqui, a gente vê que para o referencial S, lembrando que essa distância D aqui é a distância medida entre as naves pelo referencial S, tá? A distância entre A e B é a distância entre a origem do sistema de referência S' e a origem do sistema de referência S, mais a distância D, que é a distância entre a nave e a origem do eixo Y no sistema S'. Então, o XB é igual a D mais 3C sobre 5, que é a velocidade, vezes o TB, que é igual a D mais 3C sobre 5, porque o TB é igual a 1. E isso aqui é igual a 6 vezes 10 a 8, que é a distância entre as duas naves, mais
3 vezes 3 vezes 10 a 8 sobre 5, que é a mesma coisa que 30 sobre 5, mais 9 sobre 5 vezes 10 a 8, que é a mesma coisa que 39 sobre 5 vezes 10 a 8, que é 7,8 vezes 10 a 8. Então, essa continha fornece para a gente xv igual a 7,8 vezes 10 a 8 metros, que é a resposta do exercício, ok? Beleza, então a letra A é simplesmente isso, analisar no referencial S, e aqui o que a gente usou foi o fato de que a coordenada xb é essa distância aqui, então isso aqui vale xb, e isso aqui do ponto de referencial, do ponto de vista do referencial S, é essa distância aqui, que é 3c sobre 5 vezes tb, e essa distância aqui que é d. Então foi isso que a gente usou para resolver a letra A. Ok, então vamos ver agora a letra B. Na letra B, pede para calcular no referencial S' o instante TB' em que o pulso é emitido pela nave B. Então, esse exercício aqui, a primeira vontade que a gente tem é usar T igual a gama T0. Mas, em que T é o intervalo de tempo entre a emissão da luz pela nave A e a emissão da luz pela nave B, em um referencial, e o T0 é esse mesmo intervalo de tempo entre a emissão dos pulsos pelas duas naves em um outro referencial. Só que vamos analisar esse problema que a gente está tratando, e vamos lembrar que para usar essa fórmula aqui, esse cara tem que ser um intervalo de tempo próprio. Tá? E vamos ver se isso pode ser aplicado nesse exercício aqui. Ok, então o que a gente está estudando é o intervalo de tempo entre a emissão do pulso pelas duas naves. E como para o referencial S as naves estão em movimento, então no referencial S é óbvio que isso não vai acontecer no mesmo ponto. E no referencial S', também não, porque no referencial S', um dos pulsos é emitido aqui e o outro pulso é emitido aqui. Então, apesar das naves estarem em repouso em relação ao referencial S', isso não é um tempo próprio, porque esses eventos eles não acontecem no mesmo ponto do espaço. Né? Um acontece aqui na origem e o outro acontece aqui na coordenada x igual a d. Então, a gente não pode usar essa fórmula, porque nenhum dos intervalos de tempo, nenhum referencial é um tempo próprio. Ok? Então, a gente não vai usar essa relação aqui. A gente precisa usar, o que a gente precisa usar é a transformação de Lorentz. Então, vamos voltar lá no nosso formulário. Aqui a gente tem as transformações de Lorentz que podem ser aplicadas para encontrar as coordenadas espaciais, temporais e as velocidades, a mudança, né, de um referencial para o outro. Então, se a gente sabe quais são as coordenadas de um evento
no referencial S, a gente consegue descobrir quais são as coordenadas desse evento no referencial S' usando essas transformações aqui. Em especial, a gente quer a coordenada temporal do evento, que é a nave B emitir o sinal luminoso, então a gente precisa usar essa transformação aqui, ok? Em que U é a velocidade do referencial S, em relação ao referencial S, e o X é a coordenada X no referencial S do evento que a gente está observando. Ok, então a transformação que a gente precisa é TB' igual a gama TB menos o XB sobre C ao quadrado, em que U é a velocidade do referencial S' em relação ao referencial S, que é 3C sobre 5. Então, agora a gente só tem que fazer essa continha aqui, que é um pouquinho chata, mas nada demais. Então, gama é 1 sobre raiz de 1 menos 9C ao quadrado sobre 25 sobre C ao quadrado. E aqui a gente tem 1 menos 3C sobre 5 vezes 7,8 vezes 10 a 8, que é o XB que a gente calculou na questão anterior, né? Aqui, dividido por C ao quadrado. Isso é a mesma coisa aqui. Então, se a gente fizer essa continha aqui, essa raiz, né, esse gama vai dar 5 quartos. E aqui a gente vai ter 1 menos 3 quintos vezes 7,8 vezes 10 a 8. Dividido por 9 vezes 10 é 16. Faz sentido? Tá faltando alguma coisa aqui. Ah, é porque eu posso cortar um C com o outro, né? Então, um C aqui. Então, aqui vai ficar 3 vezes 10 a 8. E se a gente fizer essa continha aqui, a gente vai chegar à conclusão de que esse valor é menos 0,7 segundos. Então, TB' é igual a menos 0,7 segundos, que era o que o exercício pedia, tá? Bom, então, qual que é o significado desse valor negativo do tempo aqui, tá? O valor negativo do tempo significa simplesmente que no referencial S', a nave B, ela enviou o sinal, o pulso de luz, antes de que o relógio TB fosse iniciado, quando as origens coincidem. Então, o pulso de luz foi enviado pela nave B antes do início do relógio, é simplesmente isso, 0,7 segundos antes que o relógio seja iniciado. Tá? Então, a gente vê aqui que bom, a gente vai analisar isso com cuidado na próxima letra, mas isso significa que no referencial S', o pulso B foi enviado antes do pulso A. Tá? Então, a percepção de qual evento aconteceu primeiro, ela é diferente se eu mudar de referencial, que é o que a gente precisa analisar aqui na letra B, na letra C. Na letra C, o exercício pede o seguinte: o pulso de luz emitido por B poderia ser uma resposta ao pulso de luz emitido por A? Bom, então vamos ver o que acontece no referencial S, e depois a gente vai ver o que acontece no referencial S'. No referencial S, o tempo em A, em que o pulso em A foi emitido, é TA igual a 0, e o pulso B foi emitido em 1 segundo. No referencial S', eu tenho
TA' igual a gama TA menos UXA sobre C ao quadrado. Então, no instante em que o pulso é emitido pela nave A, a coordenada XA é igual a 0. Então, XA aqui é igual a 0, portanto, eu tenho TA igual a 0 e XA igual a 0. Então, portanto, o TA' também é igual a 0. Mas o TB' é igual a menos 0,7 segundos. Então, o que acontece é que, para o referencial S, o pulso A foi enviado antes do pulso em B. Então, aqui, A antes de B. Agora, no referencial S', o B foi enviado antes de A. Então, não é possível que o pulso emitido por B seja uma resposta que o pulso emitido por B seja uma resposta ao pulso emitido por A, porque em S' o pulso é enviado por B primeiro. Então, se o pulso enviado por B fosse uma resposta ao pulso enviado por A, em qualquer referencial que a gente analisasse esse problema, a resposta sempre teria que acontecer depois do evento ao qual essa resposta diz respeito. Né? Então, se o pulso enviado por B fosse uma resposta ao pulso enviado por A, independente do referencial, o pulso enviado por B tinha que acontecer depois do pulso enviado por A. Então, a resposta é que não é possível que o pulso emitido por B seja uma resposta ao pulso emitido por A. Ok? Beleza. Na questão D, o exercício pede para a gente calcular a distância D' entre as naves no referencial S', tá? Então, o referencial S' está em repouso. Em relação às naves, D é um comprimento, D' é um comprimento próprio. Então, eu posso usar essa relação aqui, né? Porque eu tenho agora um comprimento próprio, que é o D', e, portanto, a gente pode concluir que o D é D' sobre gama. O gama a gente já calculou, o gama é igual a 5/4, né? A gente calculou aqui na letra B, que era essa raiz aqui, né? Que é 5/4. E, portanto, o D' é igual a 5D sobre 4, que é igual a 5 vezes 6 vezes 10 a 8 sobre 4, que é igual a 15 meios vezes 10 a 8, que é 7,5 vezes 10 a 8 metros. Então, a distância, como medida no referencial S', é 7,5 vezes 10 a 8 metros sobre
7,5 vezes 10 a 8 metros, tá? Ok, desse exercício aqui eu queria pontuar mais uma vez, frisar mais uma vez, como que a gente fez a letra B, tá? Lembrando que essa relação aqui, a gente sempre tem a tentação de usar essa relação toda vez que fala de tempo. Mas essa relação só pode ser usada se um dos intervalos de tempo que a gente quer analisar é um tempo próprio. Nesse caso aqui, nenhum dos intervalos de tempo, nem o intervalo de tempo entre a emissão dos pulsos no referencial S, nem o intervalo de tempo entre as emissões dos pulsos no referencial S', são um tempo próprio. Então, eu não posso usar essa expressão aqui e, portanto, eu tenho que comparar os dois intervalos de tempo que a gente fez aqui, usando as transformações de Lorentz para passar de um referencial para o outro. E aí, o intervalo de tempo em S é TB menos TA e o intervalo de tempo em S' é TB' menos TA'. Tá? Não posso encontrar esses intervalos de tempo usando aquela relação porque nenhum deles é um tempo